Bom dia, irmãos. Hoje é a minha vez de trazer a palavra e aceitei o desafio do pastor Rodolfo, do pastor Pedro, para estar aqui. E num dia especial em que, como nós acabamos de cantar, a cristandade celebra o dia de Pentecostes, ou pelo menos é o domingo, né, considerado o domingo de Pentecostes. Algumas igrejas evangélicas também celebram esse dia. E eu pensei, já que o tema era livre, de falarmos um pouco sobre o que significa o Pentecostes, o que é isso. Nós acabamos de cantar que o Espírito Santo tem toda a liberdade em nós. Clamamos a Ele para que Ele mude a casa. Mas às vezes eu fico a pensar que eu mesma, no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, nas escolhas que eu faço, muitas vezes eu me afasto dessa verdade. Não é que eu não creio nela, mas eu creio tão cognitivamente, intelectualmente. Eu creio, eu sei que é verdade, eu sei que foi o Espírito que mudou a minha vida, a vida de cada um de nós, mas o meu dia a dia, às vezes, eu me vejo correndo e afastada dessa verdade, que é uma experiência também, né? Que é uma experiência profunda de transformação de vida e que vai acontecendo à medida que eu vivo nele. Então eu preciso sempre rever isso. A minha família que me conhece mais sabe disso. Eu tenho sempre que buscar voltar a casa e deixar que Ele tome conta daquele lugar que é dele, não meu. Né? E eu acho que não é uma experiência só minha. Eu penso que de todos nós. Hoje de manhã, não sei se foi o Pedro, durante o louvor, nós falamos sobre... não deixa que amanhã, foi o Pedro quando orou, não deixa que a preocupação de amanhã venha intervir no hoje, né, no agora, no que estamos a celebrar aqui. E quantas vezes nós permitimos isso? Né? Quantas vezes nós não vivenciamos essa presença santa do Espírito? Eu queria ler o livro de Atos, capítulo 2, que é um texto absolutamente conhecido, não é? E que faz todo sentido, era o dia de Pentecostes. Então, diz assim o texto, a partir do versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas que Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então, no 14, Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Até aqui a leitura. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, por estarmos juntos, pela comunidade que somos, pela alegria de sermos igreja, Senhor, pela alegria de podermos celebrar o Teu nome em conjunto, ó Deus, e até a oportunidade de estarmos juntos outra vez.
Sabemos que estivemos sempre, e eu sei que há alguns irmãos que estão nos vendo pela internet, mas sabemos que somos esse ajuntamento santo, que às vezes quando nós olhamos não faz sentido, feito de pessoas imperfeitas, como eram aqueles homens naquele tempo, feito de gente de carne e osso, que sofre, que teme, que anda por aí com os seus medos e as suas dificuldades, mas somos pessoas que o Senhor aprove ao Senhor reunir e ter a comunhão de celebrar o teu nome. Que privilégio, Senhor. E é nesse sentido que nós pedimos que a tua palavra chegue ao nosso coração e faça em nós a tua vontade e faça fluir de nós aquilo que o Senhor espera, Pai. Nós oramos e pedimos e nos submetemos à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, para localizar, eu fui pesquisar um pouco com alguns autores o que significa Pentecoste. Pentecoste significa 50º. 50 dias após a Páscoa. Então, esse dia aqui era uma festa que, na altura, os judeus celebravam 50 dias após a Páscoa e combinava com a festa da colheita. Era o tempo da colheita. Então, o que eles faziam? Antigamente, naquela altura, logo no início, quando começaram a celebrar a Páscoa, o Pentecoste, o que eles faziam? Eles estavam nos campos, né, nas lavouras, e à medida que iam colhendo, era uma festa. Dizem que durava muitos dias, né, em que eles celebravam a vida, celebravam o facto de que as sementes tinham produzido frutos. Né? Então, era esse o momento do Pentecoste para o judaísmo. Né? E depois, com o passar do tempo, eles trouxeram a festa para as cidades. Por quê? Ou seja, para Jerusalém, no caso, e celebravam no lugar de culto, o Pentecoste. E dizem também alguns autores que o início da celebração, já nesse ajuntamento, no lugar de culto, era o erguer da foice para demonstrar que era tempo de colher, era tempo de tirar ali os frutos que tinham sido produzidos durante todo aquele tempo de lavoura, enfim. Não é? E eles tinham um detalhe importante que, quando era feita a colheita, nessa altura da colheita, tudo que respingava, por exemplo, eles estavam a colher tudo, né? Então tudo que respingava era para ser deixado, para que tanto os pobres como os estrangeiros pudessem colher também. Então não era uma coisa assim, olha, eu vou cuidar para que não se perca nada. Não. Por quê? Porque aquilo que caía tinha dono. Né? Era dos pobres. Eu me emociono de falar disso. Os detalhes que Deus pensa, não é para cuidar de todos. Não é? As nações eram cuidadas. Né? Então, eles se reuniam todos para celebrar. Era uma festa alegre e era solene. Era dedicada ao Deus Javé, ou seja, o Eu Sou, o grande Eu Sou, o Deus eterno, aquele que era, que é e para sempre será. Era a Javé que era dedicada a essa festa. Aquele que se denominava Eu Sou, aquele que sou. Então, era uma festa de unidade. De repente, estavam todos. Famílias, amigos, estrangeiros, pobres, ricos, estavam todos lá. Era a celebração do ciclo da vida, né? Onde Deus intervém para dar vida. Né? Era uma reunião de comunidade. Como comunidade somos nós, né, hoje em dia. E isso me fez lembrar, domingo passado, o pastor Rodolfo falou sobre Ruth e Noemi, lembram-se quando ele estava a falar sobre estrangeiros? E a gente sabe que Noemi, quando chegou, ela chegou na época da colheita. Provavelmente, Jerusalém estava em festa, e ela chegou amarga. Não é? Às vezes a festa faz tanta diferença. Não é porque, se a gente ler o livro de Ruth, a gente vai ver que ela, aos poucos, vai criando estratégias de mudança. Não é? Uma festa, uma celebração, normalmente faz diferença.
transforma, né? Quando nós estamos celebrando a vida, como no caso aqui. E Ruth era estrangeira, então o fato dela poder colher daquilo que tinha caído da lavoura de Boaz era uma prática. Ela não era a única estrangeira, provavelmente, que estava lá, mas havia estrangeiros e pobres que podiam colher o que sobrava. Então Ruth usufruiu desse direito que já estava estabelecido, né? E Boaz fez isso porque era realmente o que ele tinha que fazer, né? Então, quando a gente pensa que, nesse texto que acabamos de ler, Deus escolhe o dia de Pentecostes, Pentecoste, não é no plural, Deus escolhe o dia de Pentecostes para derramar do seu Espírito. O que isso significa? O que isso traz para nós? Né? A gente já vai falar disso um pouquinho, mas vamos pensar um pouquinho sobre o que é esse Espírito que aparece, que desce, que se manifesta naquele dia. Porque muitas vezes quando nós lemos esse texto, nós sabemos que houve, marcou a história, mudou a vida dos discípulos. Jesus já tinha falado para eles ficarem ali até que realmente recebessem poder, nós sabemos. Mas há uma conexão em tudo que era promessa do Espírito, e essa chegada do Espírito ali, que vem mudar a história da humanidade, né? Depois do que Cristo fez, o Espírito Santo vem mudar a história porque se move e faz com que aqueles homens e mulheres ali que criam na ressurreição de Jesus começassem a mostrar que era verdade, né? Então, olha, há um detalhe em João 16, capítulo 7, que Jesus diz sobre o Espírito Santo. É para o seu bem que eu me vou embora. Eu estou a parafrasear aqui. É para o seu bem que eu vou me embora. Importa que eu vá para quê? Para que o Espírito venha. Não quer dizer, olha, eu vou trocar de lugar com ele apenas. Ele está dizendo assim, é preciso que eu vá. E para eu ir, eu preciso passar por tudo o que vai acontecer a seguir, que é a morte, ressurreição e o convívio com os discípulos depois da ressurreição, para que o Espírito Santo possa vir. Se eu não for, e alguns não queriam, né? Alguns não entendiam ainda, se eu não for, ele não virá. E vocês não sabem o que é ficar aqui sem o Espírito Santo. Vocês não sabem o que é isso. Não é? Toda essa palavra estava incutida nessa promessa de Jesus de que o Consolador viria, o Espírito viria, mas para isso era preciso que ele fosse, né? Então, depois Jesus disse que o Espírito, ainda no mesmo, em João 14, Jesus disse que o Espírito é o Consolador e que ele ensinará a verdade. Ele ensinará a verdade. É bom que eu vá, diz o Senhor, para que ele venha para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É bom que eu vá para que ele venha. Ora, Jesus não estava a convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Ele estava a convencer. Só que o acontecimento era histórico, era importante, vital, estava a transformar a vida daqueles 12 homens. Estava a transformar, era um processo que eles estavam a passar e cujo Espírito do próprio Senhor viria para convencer a eles e ao mundo da verdade, né? E a gente vai ver que esse texto que acabamos de ler, ele se encaixa exatamente naquilo que aconteceu com eles, né? Então, não era uma questão apenas dos discípulos falarem, era uma transformação que acontecia neles. E justamente porque acontecia neles, eles tinham a capacidade de se levantar, se erguer e falar e convencer o mundo, né? Chegou até nós, do pecado, da justiça e do juízo. Ele é a verdade e ele vos guiará, disse o Senhor, a toda a verdade. É através dele que a verdade é revelada. É através do Espírito. Onde está esse Espírito hoje? Nós cantamos aqui. Onde é que ele está hoje? Ele habita em mim. Então, onde é que está essa verdade hoje? Ela está em mim.
Não, ela está em mim. Então, o Espírito do próprio Senhor, o Espírito de Deus, habita em mim. Então, é através de mim, era preciso esse processo de transformação da minha vida para que outras vidas, da vida dos discípulos, da minha, da tua vida, para que o mundo pudesse e possa crer. Isso é tremendo, é desafiador. E às vezes eu acho que qualquer um de nós desse tamanho. E somos mesmo. Porque grande é Ele. Ele é grande. Né? E há também um detalhe que Jesus disse assim, olha, esperem, não se movam. Fiquem em Jerusalém. Fica aí quietinho, não se movam sem Ele. Percebem? Porque às vezes a gente acha que é pequenininho, mas acha que é alguma coisa. Sabe? Então ele diz assim, fiquem, não se movam. E eles estavam mesmo num lugar, eles não estavam, até porque os acontecimentos da morte e ressurreição de Jesus tinham acontecido há pouco tempo. Né? Eram 50 dias desde a Páscoa, lembram? Então não era uma coisa assim que eles não fossem conhecidos, eles tinham ainda receios. E Jesus mandou, fique aqui, né? Não se movam até que o Espírito venha. Depois, ele comissiona. Jesus, antes de subir aos céus, ele comissiona. Ele diz em Atos 1:8 que vocês irão receber o Espírito, né, o poder do Espírito, e vão ser minhas testemunhas. Quer dizer, tem um propósito. Né? Jerusalém, Samaria, e por aí vai até os confins da terra. Né? Ou seja, ele está a dizer assim, olha, esse poder vai ser aquele que quebra todas as diferenças. Que une Samaria e os judeus na altura, eles tinham uma dificuldade muito grande de olhar, e sempre tiveram, para as outras nações. Não era muito fácil. Não era muito fácil para eles. Não era uma prática assim tão fácil. Principalmente Samaria, que havia aquela... Né, pode haver alguma coisa boa de Samaria, né, era um pensamento comum. Mas eles tinham que quebrar essas barreiras, e essa barreira só é quebrada pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Ele se torna um conosco. Ele se tornou um com eles. O Espírito Santo tem a característica da sabedoria e da revelação também. Ou seja, eu não sei nada, eu posso saber intelectualmente, eu posso estudar, eu posso ler, eu posso ir pesquisar, e hoje em dia as pesquisas são muito mais fáceis de fazer, não é só, a internet tem muitos recursos, a gente sabe disso, mas a sabedoria não vem do intelecto. Por mais que eu me aprofunde em estudar, se a sabedoria não vier dele, que Deus, Jesus, o Espírito de Deus é a própria sabedoria, não é? É a própria sabedoria. Então, ele é a revelação que eu preciso para eu poder caminhar, para eu poder ter uma vida diferente. Ele é a palavra também. Né? Nós sabemos que Cristo é a palavra, mas a conjugação entre a palavra e o Espírito Santo é que completa o meu entendimento. Eu lembro quando eu me converti, assim, recém-convertida mesmo, né? Eu me converti no ano de 1988. Né? Eu passei de uma prática religiosa, eu era muito praticante, para um conhecimento de Jesus que me transformou. Né? O Jesus que eu cria da minha religião, de repente, como dizem lá no Brasil, dizemos, né? Já não se diz mais porque já não há, a ficha caiu, compreendi aquele Cristo da minha religião, olhou para mim e disse, foi por ti. E eu lembro de eu começar a ler a Bíblia, era como se uma escama tivesse caído. De repente eu entendia. Isso não é obra minha. Né? O Espírito Santo começou a me fazer entender o que estava escrito. Né? Então a conjugação da palavra com o Espírito Santo faz toda diferença. A palavra é o Espírito, a palavra é a espada, né? É a espada do Espírito.
Então, essa conjugação transforma, né? O Espírito também é liberdade. O Espírito é ele que liberta do pecado, dos pensamentos e crenças que me destroem, que te destroem, né? Onde está o Espírito, diz Paulo, aí está a liberdade, lá em 2 Coríntios. Aí está a liberdade. Outra coisa que o Espírito dá é esperança. Sabe a criança, quando confia tanto, confia que o pai diz, olha, vai ficar tudo bem, mesmo que esteja difícil, vai ficar tudo bem. E a criança pode descansar na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nem sempre tudo é fácil, mas o que não é fácil me renova a esperança de que tudo coopera para o bem. E eu posso descansar como o coração de uma criança, né? Então, ele é da esperança. Paulo, em Romanos 15, 13, diz assim, parece até uma redundância quando ele escreve assim, que o Deus da esperança vos encha por sua confiança nele, para que transbordem de esperança. Que o Deus da esperança vos encha na sua confiança nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Quer dizer, é uma ação completa do Espírito Santo aqui. Depois, ousadia. Essa é outra característica do Espírito Santo, ousadia. Pedro não levantou aqui do nada. Ele ousou pelo Espírito. Davi não matou Golias do nada. Ele ousou pelo Espírito. Então, o Espírito Santo nos leva a fazer coisas surpreendentes. Nos leva... Eu lembro um detalhe, vou contar isso. Nós estávamos nos preparando para vir para Portugal, né, como missionários. A gente já ia sair para o treinamento. A nossa missão fazia um treinamento de quase 3 meses, 2 meses e tal. E nós estávamos a nos preparar para isso. E eu lembro muito claramente o Espírito Santo falar comigo, né, e dizer assim, olha, tu estás a ir para um campo missionário, tu estás a ir embora, estás a se dispor para a tua vida numa outra nação, para mostrar aquilo que tu crês, né? E esse pessoal à tua volta? E essa gente, os teus vizinhos? E literalmente eu morava naquela casa não há muito tempo, nós tínhamos mudado. Eu tinha uma amizade aqui e ali, mas eu nunca tinha partilhado aquilo que eu cria com algumas pessoas. E eu falei, o Luiz chegou do trabalho no fim do dia e eu falei para ele, olha, eu acho que a gente precisa começar um grupo familiar aqui em casa antes da gente ir embora. Porque eu senti de Deus que é isso, antes de nós irmos sair, e foi. E eu lembro que o Luiz concordou, no dia seguinte, eu saí, literalmente, gente, batendo de porta em porta para convidar para virem à minha casa, porque eu bati em casas que eu não conhecia. E eu fui no talho, que tinha muito perto da minha casa, onde eu às vezes fazia compra, e eu falei com o rapaz. Para resumir, eu convidei, era um jovem, ele veio, foi o único que veio. Passado um tempo, ele se converteu. Depois trouxe a noiva, ela se converteu. Veja a ação que não é da Arlete, mas é do Espírito. Porque não é mesmo, gente. Eu nunca ia parar para pensar nisso. Eu estava a lavar assim a garagem da minha casa. Chegou uma moça e falou assim, a senhora que é a dona Arlete? Eu falei, eu sou. Ela falou assim, eu vim aqui porque eu queria saber o que é preciso fazer para nascer de novo. Aí ela falou, era irmã do rapaz, tinha vindo de um outro lugar da cidade de São Paulo, e quem conhece São Paulo é muito grande, porque ela tinha ouvido falar que o irmão estava a mudar de vida. Gente, olha, foram ali 3 meses. Essa moça aceitou Jesus naquele dia, eu convidei-a para entrar, e ela continuou, e essa família converteu-se. Quando eu penso nisso, ainda hoje eu me arrepio, eu nunca mais esqueci. Foi um ensino de Deus para mim. Que eu estava a ir para um lugar que não dependia de mim. Né? E depois Deus foi ensinando tanta coisa, o Espírito Santo já estava aqui fazendo grandes coisas. E eu só me encaixei naquilo que ele já estava a fazer, eu e minha família. Né? Então, isso para dizer o quê? Não somos nós. Ele nos dá até a ousadia, e eu tive.
Mas a ousadia principalmente vem dele, né? Por exemplo, os discípulos, logo depois desse episódio aqui do capítulo 2, eles estavam no lugar reunidos, eles oraram e o lugar tremeu. E muita gente ia sendo salva. O lugar tremeu. O Espírito dá frutos. Aliás, o fruto do Espírito é. Você já prestaram atenção no texto de Gálatas, que diz assim, o fruto do Espírito é. Singular a frase. Depois a seguir vem 9 frutos. 9 frutos, quer dizer, podia estar assim, os frutos do Espírito são. Não, mas o fruto do Espírito é Ele mesmo. Ele é. Ele que é. É Cristo em mim que gera frutos. Né? E depois, os dons do Espírito são aqueles que me capacitam à medida que eu vivo tudo isso que nós estamos a falar aqui. Ele diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aquele teu lugar que é eterno, aquele que nasceu de novo, aquele lugar mais íntimo, o teu verdadeiro eu, o teu verdadeiro ser, se conecta, ou melhor, o Espírito de Deus se conecta com esse ser que és tu, que sou eu, e que é eterno. E ele mesmo conecta e diz assim, olha, tu és o meu filho amado. Não é aqui intelectualmente que eu sei. É aqui nesse lugar sagrado onde ele habita. E é ele que testifica e me diz assim, tu és meu filho. Tu és minha filha. Vamos juntos. É aqui nesse lugar. Então, gente, só para a gente pensar um pouquinho rapidamente nessa passagem que a gente leu em Atos. O que nós vemos aqui? Nós vemos apóstolos que até pouco tempo estavam cheios de medo, estavam escondidos, negaram, rejeitaram, fugiram, voltaram para casa, foram para Emaús de volta, os discípulos todos, né? Que não sabiam muito bem o que eram aqueles acontecimentos todos, de repente começam a falar numa linguagem que toda a gente entendia. E ali estavam todas essas nações representadas, diz o texto. Né? Então é o próprio Espírito falando a verdade através deles, alcançando as vidas através deles. Consolou. A presença deles, a presença do Espírito ali, foi tão transformadora que tirou homens que a gente pode chamar até então de frágeis, fracos e covardes, em homens cheios de graça, poder e capacidade de eloquência e transformação, que não eram deles, mas era do próprio Espírito que habita neles. Nós podemos ver a ousadia, a esperança, pudemos ver os frutos manifestando-se, os dons de cada um, né? Pudemos ver a direção. Quando Pedro levanta ali, imagina, Pedro era um pescador até então, simples, um homem simples. Eu lembro do Manuel uma vez nos ensinar sobre, se me lembro bem, já faz bastante tempo, que os discípulos, aquelas pessoas que eram separadas, né, para aprender, né, essas pessoas eram especiais e eram separadas para aprender. Os outros não. E os discípulos faziam parte dessas que não eram separados para aprender. Né? Eles eram homens simples mesmo, pescadores e tudo. Mas, de repente, Pedro, naquela eloquência, se a gente lê todo o discurso de Pedro, ele vai falar da palavra que ele conhecia, né, o Velho Testamento, vai aplicar a palavra àquele momento que estava acontecendo ali. E depois vai falar,
esse é o Cristo que cremos. Isso é ousadia, isso é poder, isso é coragem, isso é transformação, isso é certeza de que a vida dele tinha sido transformada. Que o homem que ele era já não existia mais. Agora era Cristo que habitava nele, né? Era Cristo que regia a vida dele. Então, aqui o que nós vemos nesse texto é não só o Senhor fazendo diferença naqueles que estavam ali celebrando a vida. Lembram que Pentecoste significa celebrar o ciclo da vida? Não é? Era tempo de colheita. Então era tempo de colher os primeiros frutos. Que os primeiros frutos foram os discípulos e a transformação que Jesus vinha fazendo neles, e depois a própria multidão, 3.000 se converteram, depois, mais ou menos 3.000 se converteram depois da pregação de Pedro. E depois foi uma sucessão de transformação. Através da mensagem que eles tinham, que eles criam e que eles estavam a viver agora, né? Foi uma transformação. Então, quando a gente pensa que Pentecoste, hoje é o dia que celebramos, o domingo, né, que celebramos Pentecoste, o que é isso na minha vida? O que isso faz por mim? O que isso transforma? E de que forma o Espírito Santo usa e, através de mim, faz com que eu possa fazer diferença naqueles que não conhecem a sua verdade, a sua palavra. É um desafio para mim, gente. Eu acordei hoje de manhã e, à medida que eu vou lendo, eu emociona. Porque esse Deus que nós, às vezes, conhecemos porque praticamos uma religião, porque conhecemos intelectualmente, de repente ele te toca e fala: filha, eu te amo, eu te escolhi, tu és a minha filha amada. Quando eu me vejo correndo e me distanciando, sem me aquietar no lugar que ele pediu para eu ficar, até que ele venha, até que ele se manifeste e me mostre o caminho, quando eu me vejo assim, uau, eu preciso voltar, eu preciso aquietar. É o mesmo Espírito, gente. É o mesmo Pentecoste. É a mesma celebração do ciclo da vida. E a colheita. A colheita. E nós somos o instrumento para que muitos venham a conhecer essa verdade, assim como nós temos conhecido. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ficar no meu coração e no teu coração também. Vamos orar? Mais uma vez, obrigada, Jesus, pela tua palavra e que o teu Espírito fale aquilo que não saiu da minha boca. Porque só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode se revelar, só o Senhor é Deus e é aquele que nos conduz e dá vida. E é essa vida que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém.